Ainda sem convencer nos primeiros 100 dias em solo espanhol, Kylian Mbappé viu a pressão sobre si aumentar após a sua trágica atuação em Anfield. Em outras palavras, o sonho Mbappé por enquanto não passa de um pesadelo ao Real Madrid. Real Madrid e Kylian Mbappé. Kylian Mbappé e Real Madrid. Senhoritos e senhoritas. Quem seria capaz de imaginar que essa união, esse casamento começaria de forma tão frustrante, vamos dizer assim? Isso porque as expectativas geradas após a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid eram as maiores possíveis depois de uma novela que se desenrolou há anos, né? A gente sabe muito bem. Não à toa, mais de 100 mil torcedores lotaram o estádio Santiago Bernabéu apenas para saudá-lo ali no dia de sua apresentação com a camisa do Real Madrid, onde o Mbappé solta o seu primeiro Ala Madrid ali em solo espanhol. Então assim, essa transferência do Kylian Mbappé ao Real Madrid era na verdade a concretização de um sonho que se tornava real ao Real Madrid. E esse sonho parecia se transformar num conto de fadas logo no jogo de estreia do Mbappé pelo Real Madrid, onde ele marca o seu primeiro gol pelo clube na decisão da Supercopa da UEFA, né, a Supercopa da Europa, ali, aquela vitória por 2-0 sobre a Atalanta em Varsóvia. Contudo, passados 18 jogos, Kylian Mbappé coleciona 9 gols e apenas 2 assistências pelo Real Madrid. Números que sinalizam de forma clara que o início do craque francês é decepcionante no clube espanhol. Algo que já havia ficado evidente depois da goleada sofrida pelo Real Madrid frente ao Barcelona por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu pela La Liga, né, onde o Real Madrid, o Mbappé na verdade não marcou nenhum gol e ainda ficou 8 vezes impedido durante a partida ali e acabou sendo bastante criticado, mas esse início ruim ganhou maior notoriedade depois da derrota sofrida pelo Real Madrid por 2-0 em Anfield, onde o Mbappé ainda perdeu um pênalti quando os Reds venciam a partida por 1-0, o que significa que caso ele tivesse convertido a sua cobrança de pênalti, a história do jogo poderia ter sido outra. E essa penalidade desperdiçada foi acompanhada pela péssima atuação do atacante francês, literalmente anulado pelo jovem lateral direito do Liverpool, Conor Bradley. Por sinal, acho que quando o Bradley chegou em casa, ele deve ter tirado do bolso a chave do carro, a carteira, algumas moedas e o Kylian Mbappé, porque o camisa 9 realmente não viu a cor da bola em Anfield. Bom, consequentemente, Kylian Mbappé foi duramente criticado por boa parte da mídia esportiva espanhola e até mesmo francesa, vide as capas dos jornais no dia seguinte à derrota do Real Madrid em Anfield. Então, eu até trouxe algumas delas aqui para você ter uma maior noção do quão grande foram as críticas sobre Kylian Mbappé. Então, começando aí com o Mundo Deportivo, jornal catalão, né? Vamos lá, tá aí, ó. Estampando Trombaço Mbappé, que seria, no caso, tombaço de Mbappé, né? Até uma imagem que chama bastante atenção, né? O Mbappé aí batendo a cara no chão. Foi uma disputa de bola com o Virgil van Dijk, que ainda bem não aconteceu nada, ele seguiu na partida, mas uma imagem forte, né? Então essa é a capa do Mundo Deportivo da Catalunha. Outro jornal catalão, no caso o Diário Sport, estampou aí, ó, a palavra hundidos, que na tradução literal seria afundado, enterrado. Também uma crítica pesada ao Mbappé. E aí eu trago para você os jornais de Madrid, a mídia madrilenha já tendo uma visão diferente em comparação à catalã, até porque existe essa enorme rivalidade ali na Espanha, não é novidade para ninguém. A mídia madrilenha tenta apoiar o Mbappé, né? Não responsabilizá-lo pelo mau momento do Real Madrid,
por esse mau momento vivido por ele nesse seu início de ciclo, defendendo as cores do conjunto merengue. Então eles não responsabilizam diretamente o Mbappé e prestam maior apoio ao craque francês. Isso fica claro através da capa do jornal Marca, onde a gente lê aí, ó, tá aí, ó, o Real Madrid se volta totalmente ao francês, e aí vem bem grande aí a roupa o Mbappé, é tipo, vistam o Mbappé, agasalhem o Mbappé, é tipo, abracem o Mbappé, né? Vamos ver o outro aqui, tá aí, o AS também, de Madrid, estampou todos com o Mbappé, né? Prestando apoio também ao atleta de 25 anos de idade. E agora eu trouxe também, curiosamente, né, a capa do L'Équipe, da França, onde ele foi criticado, né? A mídia francesa pega pesado com o Mbappé. Tá aí a capa do L'Équipe com os dizeres Mbappé a tout raté, Mbappé fracasso total, Mbappé perde tudo, algo assim, nesse sentido. E então também criticando, inclusive o Le Parisien, que eu não trouxe aqui, mas é que ele não é um jornal apenas esportivo, né? Ele tem outros cadernos ali, economia, cultura, política, enfim, e também esportes. Mas na parte do esporte ele criticou também o Mbappé, dizendo drama, Mbappé é um drama, tipo, basicamente isso. Então a mídia francesa criticou bastante, deixando claro que Mbappé vive aí a pior fase de sua carreira, isso é inegável. Ele nunca viveu uma fase tão ruim, o que também se estende a sua carreira fora das quatro linhas nesse momento, já que Mbappé vive um período bastante conturbado, com um processo, né? Ele sofreu um processo aí, que sendo acusado de um possível estupro, né, na Suécia, e também entrou em rota de colisão com o treinador da França, Didier Deschamps, depois de ter solicitado para ficar de fora da penúltima data FIFA do ano, algo que não agradou aos torcedores franceses, a mídia francesa, e tampouco o técnico da seleção da França, o Deschamps, que depois, na última data FIFA do ano, acabou nem convocando o Mbappé, dizendo que ele precisava resolver uns problemas mentais ali, problemas de ordem psicológica, que ele não vive um bom momento, mas internamente todo mundo diz que o Deschamps não convoca o Mbappé pelo fato dele ter recusado defender as cores da França na data FIFA anterior. Então, agora a gente não sabe como vai ser o desfecho dessa história envolvendo Deschamps, seleção francesa e Kylian Mbappé. Mas ainda assim, mesmo diante de todo este obscuro cenário, ainda é muito cedo para a gente afirmar que o Kylian Mbappé não vai dar certo no Real Madrid, né? Afinal, o cara assinou um contrato de 5 anos e fez apenas 18 partidas aí pelo clube. Então, seu ciclo está apenas começando no Real Madrid. Ao mesmo tempo, é importante e necessário salientar que o Mbappé desembarca na capital espanhola para defender o Real Madrid em um momento nada apropriado. Por quê? Porque o Real Madrid vinha de uma temporada fantástica, né? Foram apenas 2 derrotas sofridas em 55 jogos disputados no período. O Real Madrid ganha a La Liga, ganha a Champions League, ou seja, o Mbappé chega no Real Madrid com o time voando e encaixado com o Rodrigo e Vinícius Júnior, ainda formando uma poderosa dupla de ataque. Portanto, a chegada do jogador francês obriga o técnico Carlo Ancelotti a reorganizar a forma do Real Madrid jogar para que ele entre na equipe, né? E é claro que isso demanda tempo, acima de tudo porque o Mbappé joga exatamente na mesma posição que o Vinícius Júnior. Inclusive, uma das explicações dele para justificar o seu mau início no Real Madrid é essa, né, que ele vem jogando fora de posição. Por mais que o mapa de calor do Mbappé na La Liga, a competição que ele mais jogou pelo Real Madrid até aqui na temporada, mostre que ele vem jogando sim na sua posição de preferência no ataque, ali aberto pelo lado esquerdo. Tá aí, ó, o mapa de calor do Mbappé na La Liga demonstra isso. Inclusive eu peguei também o mapa de calor do Mbappé na edição anterior da Ligue 1, quando ele ainda jogava pelo Paris Saint-Germain. Tá
Tá aí, ó, você nota que esses mapas são praticamente iguais, né? Então ele vem jogando basicamente na mesma posição, embora afirme que não, né? Em todo caso, a realidade é que quem sai prejudicado com tudo isso é o Real Madrid, que tem dois jogadores que poderiam render muito para o time jogando na mesma posição, ali se trombando em campo, na mesma faixa do campo, no caso Vinícius Júnior e o Mbappé. O Mbappé, até para sobreviver nos jogos, ele acaba indiretamente abrindo ali para o lado esquerdo do ataque, onde ele rende mais e acaba trombando, vamos dizer assim, com o Vinícius Júnior em campo. Então o Real Madrid sai prejudicado e o próprio jogador, né, no caso o Kylian Mbappé, que chegou no Real Madrid para ser o líder técnico, tático, de imagem, de gols, né, e não passa de um mero coadjuvante aí pelo Real Madrid. A propósito, se analisarmos o rendimento do Kylian Mbappé pela La Liga e pela Champions League nessa temporada, a gente nota que ele não lembra nem de longe aquele jogador que marcou mais de 40 gols por temporada no Paris Saint-Germain, o maior artilheiro de todos os tempos do clube francês, pelos baixíssimos índices que ele tem aí nessas duas competições nessa temporada. Eu peguei essa base de dados aí antes do confronto do Real Madrid contra o Getafe em 1º de dezembro. Então, para deixar bem claro, antes do jogo do Real Madrid contra o Getafe. Conforme você pode acompanhar na tela, em 12 jogos pela La Liga, ele assinala 7 gols, quer dizer, 0,6 por jogo, em meio a um índice de XG de 8,92, expected goals, né, no caso, e uma taxa de conversão de gols de apenas 12%, né? Então ele poderia ter marcado pelo menos quase 9 gols e marcou 7, tá mal. Ele deu só uma assistência até aqui na La Liga, registra uma média de 47,6 ações com a bola por jogo e tem percentuais abaixo de 50% em atributos como dribles certos e disputa de bolas vencidas. Na Champions League a história não é diferente. Em 5 jogos ele marcou só um gol, assinalando uma média de, pasmem, 0,2 por partida, com um índice de expected goals de 3,51. E uma taxa de conversão de gols de somente 5%, cara, muito baixo. No torneio continental ele também só deu uma assistência, obtém a média de 34,2 ações com a bola por jogo, acertou 59% dos dribles, um pouco melhor do que na La Liga, mas também venceu menos de 50% de disputa de bolas, né, 46% no caso. Mas ao contrário da La Liga, em que ele acertou os 3 pênaltis que cobrou até aqui, na Champions League ele perdeu o único que bateu contra o Liverpool. Outro detalhe interessante é que o Mbappé ainda não sofreu nenhum pênalti na temporada. Além disso, todos os problemas enfrentados pelo Real Madrid nesse primeiro semestre de temporada também tem total influência nessa queda de rendimento do Kylian Mbappé e, consequentemente, em seu mau início no clube espanhol, principalmente nos problemas referentes às lesões. Eu nem queria me debruçar muito sobre esse tema, até porque esse não é o assunto do vídeo, mas é inegável que o excessivo número de contusões vem atrapalhando o time do Real Madrid, algo que também já havia ocorrido na temporada anterior, mas naquela oportunidade o Carlo Ancelotti conseguiu maquiar isso muito bem, solucionando todos os problemas, superando todos os obstáculos através, por exemplo, de improvisações, enfim. Algo que ele não está conseguindo fazer nessa temporada, a ponto de ter que promover a estreia de um jovem zagueiro das categorias de base de 21 anos de idade, como é o caso do Raul Asensio, para estrear numa Champions League contra o Liverpool em Anfield. Por quê? Porque ele não tem zagueiro no elenco, o que é oriundo aí do mau planejamento realizado pelo Real Madrid, que na última janela de transferências deveria sim ter contratado no mínimo 2 zagueiros, depois ainda da saída do Nacho Fernandes. Deveria ter contratado um lateral direito para uma possível ausência do Dani Carvajal, que acabou acontecendo devido à sua grave lesão.
e também uma peça no meio-campo após a aposentadoria de Toni Kroos para dar maior profundidade no elenco. Por isso eu até acho que a principal responsável pela má fase do Real Madrid é a diretoria do clube, cujo principal responsável é o Florentino Pérez, que mesmo em meio a todos esses problemas preferiu dar atenção somente para Kylian Mbappé, vislumbrando, obviamente, uma contratação glamurosa, trazendo junto dele apenas o Endrick, e hoje paga muito caro por isso com os diversos casos de lesões. De qualquer maneira, a linha que separa o sucesso e o fracasso é muito tênue no futebol. Então eu acho que a partir do instante que a bola começar a entrar, que o Kylian Mbappé encaixar aí nesse time ao lado de Vinícius Júnior, Rodrigo, Jude Bellingham e Federico Valverde, toda essa turbulência que assola o astro francês cairá rapidamente no esquecimento. Por essa razão, eu acho que o tempo é o maior aliado de Kylian Mbappé nesse momento. Por mais que a gente saiba muito bem que o ponteiro do relógio costuma girar mais rápido pelos lados do Santiago Bernabéu. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!